O noivado dela foi cancelado e ela acabou se casando aleatoriamente com um homem pobre, sem saber que ele era um milionário misterioso. O grande salão do Hotel Copacabana Palace brilhava sob o brilho dourado dos lustres. O ar estava impregnado com o perfume de rosas, champanhe e o murmurinho suave da alta sociedade. Tudo estava perfeito, exatamente como Ana havia imaginado para sua festa de noivado. Ela estava perto do centro do salão, segurando levemente um copo de espumante, com o coração batendo um pouco mais rápido de excitação. Hoje à noite, na frente de todos, ela e Pedro finalmente anunciariam o noivado. Seu noivo estava atrasado, mas isso não era incomum. Pedro era um homem ocupado, uma estrela em ascensão no mundo dos negócios, ambicioso e esperto, mas ele sempre aparecia. Por ela sempre, ela ajustou a delicada renda de seu vestido azul claro, lançando um olhar para seus pais, que estavam envolvidos em uma conversa educada com convidados influentes. Eles pressionaram por esse noivado, garantindo que Pedro fosse a escolha certa para o legado da família. Ana suspirou, dando outro gole no champanhe. Onde ele está? Então, as portas do salão se abriram. Todos os olhos se voltaram, e Pedro entrou, não sozinho, mas de mãos dadas com outra mulher. O coração de Ana parou. Murmúrios correram pela multidão. Um garçom congelou no meio de um movimento, derramando champanhe sobre a toalha de mesa. As câmeras da imprensa convidadas giraram, capturando o escândalo que se desenrolava diante delas. Ana não conseguiu se mover. A mulher era Carla Lins, filha de um dos mais importantes parceiros de negócios de Pedro, deslumbrante em um elegante vestido vermelho que se ajustava a ela como uma segunda pele. Seus lábios se curvaram em um sorriso de superioridade. E Pedro, ele parecia completamente despreocupado. Ele ainda segurava a mão dela. Ana se forçou a falar, sua voz um sussurro mal audível sobre a tensão que preenchia a sala. Pedro? Ele parou a alguns metros de distância, olhou-a diretamente nos olhos e então, com uma indiferença assustadora, falou: Ana, eu não posso me casar com você. As palavras a atingiram como um tapa. A sala inteira ficou em silêncio. A respiração de Ana ficou presa. O que você está dizendo? Pedro exalou como se isso fosse nada mais do que um pequeno incômodo. Vamos ser honestos aqui, Ana. Você não tem nada a me oferecer. O estômago dela se revirou. Eu não entendo. Você me pediu em casamento. Os lábios de Pedro se curvaram em algo que não era exatamente um sorriso. Eu pedi mesmo? Ou foi apenas uma conversa que nossas famílias arranjaram? Sua visão ficou embaçada. Eu precisava da influência do nome da sua família, ele continuou. Mas agora tenho opções melhores. Carla riu suavemente, apertando o braço de Pedro. Ele quer dizer eu. Ana se sentiu enjoada. Isso é uma piada, certo? Ela sussurrou, sua voz quebrando. Os olhos de Pedro endureceram. Eu nunca te amei, Ana, ele disse, a voz afiada e cortante. Você era apenas um degrau, e agora eu não preciso mais de você. Um suspiro agudo atravessou a sala. Alguém deixou cair um copo. As mãos de Ana tremiam enquanto ela o encarava, tentando encontrar qualquer sinal de que isso não era real, que isso não estava acontecendo. Mas Pedro apenas sorriu com desdém. Carla inclinou a cabeça, uma falsa simpatia pingando de sua voz. Você é uma garota doce, Ana, mas sejamos sinceros. Você não pertence ao mundo de Pedro. Nunca pertenceu. O corpo inteiro de Ana ficou gelado, 100 pares de olhos sobre ela, observando, esperando para ver como ela desmoronaria. Podia sentir os sussurros. Pobre garota, tão embaraçoso. Ela realmente achou que ele a amava? A voz de sua mãe cortou o silêncio sufocante. Ana. Ana se virou lentamente, esperando apenas desta vez que sua mãe a defendesse, mas o olhar no rosto de sua mãe não era de preocupação, era de desgosto. Você nos humilhou, sua mãe disse, a voz baixa e afiada como uma lâmina. A boca de Ana se abriu. Eu não. Se você não pode garantir um marido com riqueza e poder,
continuou sua mãe friamente. Então você não é mais minha filha. A última facada. Ana deu um passo para trás. Sua mãe virou-se, deixando-a sozinha em um salão cheio de pessoas. Seu mundo inteiro acabara de desmoronar. As ruas do Rio de Janeiro são implacáveis à noite, especialmente quando se está andando sozinha em um vestido de festa que já não parecia mais seu. Os saltos de Ana ressoavam contra a calçada, o som agudo, implacável, zombeteiro. Seus pés doíam, os sapatos delicados mordendo sua pele, mas ela não parou. Não podia parar, não quando, toda vez que fechava os olhos, ainda podia ouvir a voz de Pedro, fria, final. Eu nunca te amei. A voz de sua mãe não estava muito atrás, cortando seu coração já partido. Você não é mais minha filha. Um suspiro trêmulo escapou de seus lábios enquanto ela cambaleava para a frente, o ar frio da noite queimando seus pulmões. O anel de noivado, de diamante que antes estava orgulhosamente em seu dedo, agora estava ausente, abandonado no chão de mármore do salão. Ela não tinha nada agora, nem noivo, nem família, nem futuro. Ela não sabia por quanto tempo vagou, mas eventualmente o brilho quente de um pequeno bar mal iluminado a atraiu. Não era o tipo de lugar que normalmente frequentaria, muito velho, muito quieto, muito um familiar. Mas agora ela não se importava, só precisava de uma bebida. O barman mal olhou para ela enquanto ela se deslizava no banquinho desgastado, seu vestido deslocado contra a madeira descascada e as luzes de néon piscando. Uísque, ela murmurou. Puro. O barman levantou uma sobrancelha, mas não disse nada, servindo-lhe um copo antes de se afastar. Ana engoliu o primeiro gole, fazendo uma careta quando o incêndio desceu por sua garganta. Bom, ela queria que doesse. Você não parece uma pessoa de uísque? Uma voz suave, profunda, afiada com curiosidade, disse. Ana virou a cabeça e se viu olhando para um homem sentado a alguns bancos de distância. Ele não era o tipo de homem ao qual ela estava acostumada. Nenhum terno sob medida, nenhum relógio de marca. Em vez disso, ele usava uma jaqueta escura simples sobre uma camiseta cinza simples. Seu cabelo estava ligeiramente desalinhado, como se ele não se preocupasse em mantê-lo perfeitamente penteado. Mas seus olhos, eles eram impressionantes, profundos, insondáveis, como se carregassem segredos que ela nunca entenderia. Talvez eu não fosse antes, Ana murmurou tomando outro gole. Mas as pessoas mudam. O homem inclinou a cabeça, estudando-a. Noite difícil? Ela soltou uma risada amarga. Pode-se dizer que sim. Por alguma razão ela se viu falando, o uísque afrouxando a dor alojada em seu peito. Contou-lhe sobre o noivado, a traição, a humilhação. Ela não sabia por quê. Talvez porque ele fosse um estranho. Talvez porque ele não a julgasse como o resto do mundo. O homem ouviu, nunca interrompendo, apenas a observando com aqueles olhos escuros, conhecedores. E então, quando ela terminou, ele se inclinou, apoiando os cotovelos no balcão. Se você precisa de um marido, ele disse casualmente, estou bem aqui. Ana piscou, então riu, realmente riu. Você. Ela provocou, os olhos brilhando com uma diversão bêbada. Você quer se casar comigo? O homem sorriu, uma curva lenta e preguiçosa de seus lábios. Por que não? Você precisa de um marido. Eu não tenho nada melhor para fazer. Era loucura, completamente insana. E ainda assim, algo no peito de Ana se agitou. Talvez fosse o álcool, talvez fosse o coração partido. Talvez fosse o fato de que, pela primeira vez naquela noite, ela sentia que estava no controle de seu próprio destino. Então ela ergueu o copo em um brinde simulando e sorriu. Tudo bem, estranho, vamos nos casar. Ana acordou com uma dor de cabeça pulsante e uma sensação inquietante de que algo estava errado. Os lençóis abaixo dela não eram os de seda, de sua cobertura. O ar cheirava levemente a café e algo desconhecido. E então ela viu um anel de prata barato em sua mão esquerda. Seu estômago caiu. Ela virou a cabeça lentamente, com medo do que encontraria.
E lá estava ele, o estranho do bar. Lucas, deitado ao lado dela, sem camisa. Um braço caído preguiçosamente sobre o peito, a respiração tranquila. Ana engasgou. O que diabos ela tinha feito? Ana sentou-se na beira do sofá desgastado, olhando para a tinta descascada nas paredes, a iluminação fraca lançando longas sombras pelo pequeno apartamento. Esta era sua nova casa. Ela ainda não tinha certeza de como tinha chegado a isso, como ela havia passado de lençóis de seda e pisos de mármore para esse espaço minúsculo e desordenado, com pisos de madeira rangentes e uma cozinha mal grande, o suficiente para uma pessoa. Como ela havia passado de Ana Pereira, a glamurosa noiva de um empresário rico, para Ana, seja lá qual for seu sobrenome agora. Ela lançou um olhar para o anel de prata barato em seu dedo, como se esperando que ele desaparecesse e levasse esse pesadelo surreal com ele. Mas ele não desapareceu. No entanto, havia movimento na pequena cozinha. Ela virou a cabeça e viu Lucas, seu marido, Lucas, o estranho que ela concordara em se casar em um estado de embriaguez. Ele estava de pé ao lado do fogão, vestido, apenas com um par de calças de moletom, de costas para ela, enquanto virava algo em uma panela. O cheiro de ovos amanteigados e torradas enchia o apartamento, fazendo seu estômago roncar antes que ela pudesse impedir. Lucas lançou um olhar por cima do ombro, percebendo que ela estava olhando. "Bom dia, esposa", ele disse sorrindo. Ana gemeu e cobriu o rosto com as mãos. "Eu esperava que isso fosse apenas um pesadelo", ela murmurou. Lucas riu. "Não, é real. Você se casou com um estranho. Parabéns." Ana espiou por entre os dedos. "E você está completamente ok com isso?" Ele deu de ombros, colocando 2 pratos de ovos mexidos e torradas na pequena mesa de jantar. "Sou um homem de palavra. Você precisava de um marido. Eu entreguei." Ana exalou bruscamente, balançando a cabeça. "Isso é insano." Lucas deslizou para a cadeira oposta a ela, observando-a cuidadosamente. "Coma primeiro. Depois podemos falar sobre quanto você se arrepende de suas escolhas." Ela olhou feio para ele, mas pegou o garfo mesmo assim. A realidade de sua situação bateu forte nos dias seguintes. Ela não tinha nada, nenhum acesso ao dinheiro da família, nenhuma roupa de grife, nenhuma empregada para limpar a bagunça. Ela teve que lavar louças, cuidar da roupa e, o pior de tudo, teve que fazer um orçamento. Ela nunca tinha feito um orçamento em sua vida. A primeira vez que seguiu Lucas para o supermercado, ela alcançou uma garrafa de água orgânica de R$ 12, apenas para ele levantar uma sobrancelha e colocá-la de volta. "Você não é mais uma Pereira, princesa", ele disse, jogando uma garrafa de 99 centavos no carrinho. "Bem-vinda ao mundo real." Ana bufou, mas não disse nada. Era humilhante, frustrante e ainda assim estranhamente libertador. Pela primeira vez não havia expectativas, sem pressão para ser a socialite perfeita, sem olhos julgadores observando cada movimento seu. E então havia Lucas. Ele não era como os homens que ela conhecia, homens que esbanjavam dinheiro, que mediam valor pela riqueza. Lucas era diferente. Apesar de suas brincadeiras, ele nunca a deixou lutar. Quando ela queimou o jantar deles, ele apenas riu e pediu comida fora. Quando ela tropeçou em uma tábua solta, ele estava lá para segurá-la antes que pudesse cair no chão. E em uma noite chuvosa, quando a energia acabou e ela se sentou enrolada no sofá, sentindo-se mais perdida do que nunca, Lucas simplesmente pegou um cobertor, colocou-o sobre seus ombros e se sentou ao lado dela em silêncio. Ele não a compadecia, ele apenas entendia. E lentamente, muito lentamente, Ana começou a perceber que talvez ela não estivesse tão perdida quanto pensava. Ana sempre se orgulhou de sua capacidade de ler as pessoas. Crescendo na alta sociedade, ela aprendeu a reconhecer os sinais sutis, a maneira como alguém se comportava, a leve hesitação em sua voz quando mentiam, o brilho de cobiça em seus olhos quando queriam algo. Mas Lucas não fazia sentido. A princípio, ela aceitou que ele era apenas um cara comum,
Alguém que vivia de salário em salário. Alguém que não se importava com luxo ou extravagância. Mas pequenas coisas não faziam sentido. Começou com o vinho. Uma noite Lucas trouxe para casa uma garrafa de vinho tinto, nada de especial, apenas algo que ele pegou na loja. Ana, tendo crescido em um mundo onde as pessoas debatiam sobre vintage versus terroir, sorriu. Deixe-me adivinhar, ela provocou. Você gosta de cerveja, não é? Lucas riu, mas não disse nada enquanto servia um copo para si. Então, para seu choque, ele girou o vinho no copo, examinou a cor sob a luz, deu uma forte inspiração e sorveu, como um sommelier. As sobrancelhas de Ana franziram. O que foi isso? Lucas levantou uma sobrancelha. O que foi o quê? Ela gesticulou para o copo dele. Aquilo foi uma técnica de degustação de vinho apropriada. Lucas sorriu. Talvez eu apenas goste de vinho. Ana estreitou os olhos. Caras comuns não fazem isso. Então houve o incidente do carro. Alguns dias depois, enquanto passavam por uma concessionária de carros de luxo, ela brincou. Se você pudesse ter qualquer carro do mundo, qual seria? Lucas mal hesitou. Aston Martin DBS Superleggera. Ele disse casualmente. Motor V12, 700 e 15 cavalos de potência. Velocidade máxima de 338 km por hora. Ana o encarou. A maioria dos caras que ela conhecera mal se lembraria o nome daquele carro, muito menos suas especificações. Lucas notou seu olhar e deu de ombros. O quê? Eu gosto de carros. Ana deixou passar. Mas então veio o dinheiro. Uma noite, enquanto Lucas estava no chuveiro, Ana estava procurando uma caneta na pequena gaveta de madeira da mesa da cozinha quando a viu. Um grosso maço de notas de R$100 crocantes. Seu coração parou. Lucas estava falido, não estava? Eles faziam orçamento para supermercados. Viviam em um apartamento decadente. Comiam comida fora em ocasiões especiais. Então, de onde isso veio? Ela cuidadosamente pegou o maço, passando os dedos sobre o papel liso. Não eram apenas algumas notas. Devia haver pelo menos R$10.000 naquela gaveta. Antes que pudesse processar, a voz de Lucas veio atrás dela. Procurando por algo? Ana pulou, quase derrubando o dinheiro. Lucas estava apoiado na porta, toalha pendurada em volta do pescoço, braços cruzados. Ela se virou para ele, olhos cheios de confusão. De onde veio isso? Lucas simplesmente caminhou até ela, tirou o maço de suas mãos e o colocou de volta na gaveta, fechando-a sem dizer uma palavra. Ana o encarou. Lucas. Ele finalmente encontrou seu olhar, aquele mesmo sorriso irritante brincando em seus lábios. Isso importa? Ele perguntou. Ana piscou. Claro que importa. Nós vivemos como se mal pudéssemos pagar o aluguel, mas você tem maços de dinheiro apenas jogados pela casa. Lucas deu de ombros. Eu não gosto de gastar dinheiro à toa. Essa não é uma resposta. Ele riu se aproximando. Você não se casou comigo porque me amava pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. A respiração de Ana falhou. Foi o que ela tinha dito, que o dinheiro não importava, que ela não se importava com riqueza. Mas agora, em pé diante dele, sabendo que havia algo que ele não estava lhe dizendo, ela se sentia inquieta. Lucas levantou levemente seu queixo com os dedos, sua voz mais suave agora. Confie em mim, Ana. Ele murmurou. Tudo vai fazer sentido em breve. Mas fará. O estômago de Ana se revirou. Ela tinha visto os sinais. A maneira como Lucas nunca parecia preocupado com dinheiro. Apesar de morarem em um apartamento decadente, a maneira como ele falava sobre carros com a fluência de um colecionador, a maneira como ele lidava com o vinho como um sommelier experiente. E agora, um esconderijo de dinheiro. Um pensamento horrível se insinuou em sua mente. Será que Lucas estava envolvido em algo ilegal? O chão rangia sob ela, enquanto ela mudava de peso. A cabeça de Lucas se virou rapidamente. Por um momento, nenhum dos dois falou. Então, lentamente, Lucas fechou a gaveta, seus dedos apertando a borda, a mandíbula cerrada,
sua expressão inescrutável. Ana forçou-se a encontrar sua voz. De onde veio aquele dinheiro? Lucas suspirou, apertando a ponte do nariz. Não é o que você pensa, Ana. O peito dela apertou. Então explique para mim. Lucas hesitou por apenas um segundo, e esse segundo foi suficiente. Você está... Ana engoliu. Você está encrencado? O olhar de Lucas escureceu. Não. Então por que você esconde maços de dinheiro? Sua voz se elevou. Você age como se mal pudéssemos pagar as compras, mas você tem milhares de reais em uma gaveta. O que diabos está acontecendo? Lucas exalou bruscamente, a frustração, piscando em seu rosto. Ana, apenas confie em mim. Confiar em você? Ela zombou. Como posso confiar em você quando você guarda segredos de mim? Os olhos de Lucas brilharam. Eu poderia perguntar o mesmo para você. Você se casou comigo pensando que eu era apenas um cara pobre, e isso estava tudo bem, certo? Mas agora, no momento em que vê dinheiro, você assume o pior? Ana abriu a boca, mas Lucas a interrompeu. Você acha que sou um criminoso? Ele disparou. Ana estremeceu, a culpa lavando sobre ela. Ela não tinha dito isso abertamente, mas tinha insinuado. Lucas balançou a cabeça, a voz mais baixa agora, mas carregada, de algo bruto. Achei que você me visse pelo que eu era, não pelo que eu tinha ou não tinha. A garganta de Ana apertou. Eu vejo, ela sussurrou. A mandíbula de Lucas trabalhou, as mãos se curvando em punhos antes que ele se virasse. Então haja assim, ele murmurou, saindo da cozinha e deixando-a ali parada, mais confusa do que nunca. No dia seguinte, Ana não conseguiu afastar a sensação de que estava perdendo algo grande. Lucas tinha segredos, e ela precisava saber quais eram. Naquela tarde, enquanto fazia uma triagem em alguns livros antigos do apartamento, ela encontrou um recorte de jornal amarelado preso entre as páginas. Seu pulso acelerou. Era um antigo artigo de negócios datado de 3 anos atrás, e bem ali no centro da página estava uma foto de Lucas, ou pelo menos alguém que se parecia exatamente com ele. Mas o nome sob a foto não era Lucas. Era Lucas Alexandre Mendes. Seus dedos tremeram, enquanto ela lia a manchete. Herdeiro bilionário desaparece sem deixar vestígios. O mistério de Lucas Mendes. O sangue de Ana gelou. Quem diabos ela tinha casado? O mercado agrícola estava vivo com cores e conversas, o cheiro de pão fresco, frutas maduras e grãos de café torrados pairando no ar fresco da manhã, enquanto Ana e Lucas se moviam pela Sil. Multidão agitada. Havia se tornado o pequeno ritual de sábado deles, andar pelo mercado, pegar produtos frescos e discutir se realmente precisavam de mais um pão sourdough artesanal. Ana tinha começado a amar essas manhãs. Havia algo pacífico sobre elas, algo real. Ela estendeu a mão para um cacho de morangos quando uma voz, afiada, zombeteira, muito familiar, cortou o ar atrás dela. Bem, olha só quem é. Ana congelou. Lentamente ela se virou e lá estavam eles, em pé no meio do mercado em seu caro terno sob medida, era Pedro, e ao lado dele, braço envolvido possessivamente ao redor do dele, estava Carla. O estômago de Ana se revirou. Lucas, percebendo a mudança nela, colocou gentilmente uma mão em sua lombar. Amigos seus? Ele perguntou levemente, embora houvesse um ligeiro tom em sua voz. Ana exalou lentamente. Algo assim. Pedro sorriu. Eu tenho que dizer, Ana, eu quase não a reconheci sem seus vestidos de grife e joias de diamante. Carla deu uma risada suave, olhando Lucas de cima a baixo, com desdém. E este deve ser o seu marido. O tom dela gotejou com deboche. Lucas permaneceu em silêncio, mas Ana sentiu como o corpo dele ficou ligeiramente tenso ao lado dela. Pedro cruzou os braços, claramente se divertindo. É triste. Na verdade, você costumava ser alguém, Ana, e agora é casada com um homem que mal pode pagar um par de sapatos decente.
O sangue de Ana ferveu. Como ele se atreve? Lucas tinha sido nada além de gentil com ela, nada além de paciente e amoroso. E ainda Pedro, com sua arrogância superficial e materialista, tinha a ousadia de ficar ali e zombar dele. Ana levantou o queixo. Pelo menos ele me ama, ela disse de maneira uniforme, sua voz firme e orgulhosa. O sorriso de Pedro hesitou por uma fração de segundo antes que ele risse friamente. Amor? Ah, Ana, isso é fofo, mas sejamos honestos, amor não paga as contas. Carla inclinou-se para ele, seus lábios vermelhos curvando-se em um sorriso malicioso. E sejamos honestos, o que seu marido tem além daquela jaqueta velha? Os dedos de Ana se curvaram em um punho, mas antes que pudesse falar, Lucas finalmente o fez. Eu tenho o suficiente, Lucas disse suavemente. Sua voz era calma, despreocupada, mas seus olhos contavam uma história diferente. Escuros, calculadores, como se ele estivesse se divertindo com algo que o resto deles não estava ciente. E então ele sorriu. Um pequeno sorriso knowing, como se estivesse segurando um segredo que poderia abalar o chão em que eles estavam. Pedro franziu ligeiramente a testa, como se pela primeira vez tivesse sentido que algo não estava certo. Carla, no entanto, apenas bufou. Você é delirante. Mas Lucas apenas inclinou a cabeça, seu sorriso nunca vacilando. E Ana, em pé ao lado dele, não conseguia afastar a sensação de que o jogo estava prestes a mudar de uma maneira que Pedro e Carla nunca veriam vindo. O apartamento estava silencioso, exceto pelo suave tic-tac do velho relógio na parede. Ana estava sentada no sofá, o coração batendo pesado, as mãos trêmulas enquanto segurava a carta que ela tinha acabado de encontrar. O nome nela queimava em sua mente. Lucas Alexandre Mendes, não Lucas Silva, não Lucas Souza. Lucas Alexandre Mendes. Ela conhecia aquele nome. Todo mundo no mundo dos negócios conhecia. O Império Mendes era uma das conglomerados mais poderosos do país, com investimentos em imóveis, tecnologia e marcas de luxo. Mas 3 anos atrás, depois de um escândalo familiar, Lucas Mendes, o único herdeiro, havia desaparecido sem deixar vestígios. E agora ele estava sentado em seu pequeno apartamento, fingindo ser apenas um homem comum. O estômago de Ana se revirou. Isso não era apenas um segredo. Isso era uma mentira. Lucas entrou pela porta da frente alguns minutos depois, casualmente jogando suas chaves na mesa. Ele olhou para ela e sorriu como se nada estivesse errado, mas tudo estava errado. Você chegou cedo, ele disse tirando a jaqueta. Estava pensando em fazer macarrão hoje à noite, a menos que você esteja com vontade de algo diferente. Ana não se moveu, seus dedos apertando a carta com tanta força que ela amassou sob seu toque. Finalmente, ela falou. Lucas Alexandre Mendes. As palavras pairaram no ar, pesadas, sufocantes. As mãos de Lucas congelaram no meio do movimento. Lentamente, seus olhos se levantaram para os dela. Não havia confusão neles, nenhum choque, apenas uma compreensão tranquila. Ana engoliu firme. Esse é o seu nome verdadeiro, não é? Lucas exalou suavemente e passou uma mão pelo cabelo, seu rosto inescrutável. Onde você encontrou isso? Ele perguntou, sua voz calma. Essa não é a questão, Lucas. Ela vociferou, levantando-se, suas emoções transbordando. A questão é que você mentiu para mim. Você me deixou. Acreditar que era apenas um cara comum, quando na realidade você é um bilionário. Ele completou uma pequena provocação brincando em seus lábios. O coração de Ana torceu. Isso não é engraçado, ela sussurrou, a voz quebrando. Por quê? Por que não me contou? Lucas suspirou e se encostou no balcão, cruzando os braços. Porque eu não queria que você me amasse pelo meu dinheiro, ele disse simplesmente. Ana congelou, sua voz firme, honesta, crua. Você acha que eu não vi isso antes? Ele continuou. Pessoas fingindo se importar, mulheres que olhavam para mim como se eu fosse um prêmio em vez de uma pessoa. Seus olhos escureceram.
Eu precisava saber como era ser amado por quem eu sou, não pelo que valho. A respiração de Ana ficou presa. A verdade disso cortou fundo. Ela tinha sido criada em um mundo onde o dinheiro significava tudo, tinha visto pessoas se casarem por status, por poder, e quase se casou com Pedro, um homem que a viu como nada mais do que uma moeda de troca. Agora, em pé diante dela estava Lucas, um homem que escolheu abrir mão da riqueza para encontrar algo real. E ele a escolheu. Uma lágrima escorregou por sua bochecha. Lucas se aproximou, sua voz mais suave agora. Eu nunca quis te machucar, Ana, ele murmurou. Mas agora que você sabe a verdade, eu tenho que perguntar. Ele levantou uma mão para gentilmente acariciar sua bochecha, seu polegar limpando a lágrima. Você ainda me ama? Ele perguntou baixinho. O coração de Ana batia forte porque, pela primeira vez em sua vida, o dinheiro não importava. Ele importava. O terraço estava iluminado pela luz dourada de luzes de fada, o suave som de jazz tocando ao fundo. Uma brisa leve da noite carregava o perfume de rosas frescas, misturando com o calor das velas que tremeluzem no elegante jantar posto à mesa. Ana olhou maravilhada. A cena diante dela era deslumbrante, perfeita demais, irreal demais. Ela se virou para Lucas, que estava ao lado dela, as mãos nos bolsos, observando sua reação com uma diversão tranquila. Você fez tudo isso? Ela perguntou. A voz mal passava de um sussurro. Lucas sorriu. Tive alguma ajuda. Ana soltou uma risada ofegante, balançando a cabeça. Sabe, a maioria dos caras comuns não tem acesso a terraços de cobertura e chefes particulares. Lucas riu, culpado como acusado. Ele pegou a mão dela, levando-a até a mesa, puxando uma cadeira para ela antes de tomar o assento oposto a ela. O jantar foi perfeito. Delicadas mordidas de pratos gourmet, uma garrafa de vinho rico e aveludado que Lucas habilmente derramou em seu copo. Mas apesar da beleza ao redor deles, Ana não conseguia afastar as emoções girando dentro dela. Uma parte dela ainda lutava para conectar a lacuna entre o Lucas que ela aprendera a amar e o herdeiro bilionário que ele realmente era. Você está quieta, Lucas observou, olhando para ela de perto. Ana suspirou, colocando o garfo de lado. Acho que ainda estou processando tudo. Lucas assentiu como se entendesse. Por causa do dinheiro? Ana hesitou, então assentiu. Não é que eu me importe com riqueza, Lucas, ela disse. É só que esse seu mundo, o qual você abandonou, é diferente do meu. E se eu não me encaixar? Lucas se inclinou, seus olhos travando nos dela. Acha que eu me importo com algo disso? Ana abriu a boca para responder, mas Lucas de repente ficou de joelhos. A respiração de Ana travou na garganta. Lucas puxou uma pequena caixa de veludo do bolso e lentamente a abriu, revelando um deslumbrante anel de diamante brilhando sob as luzes do terraço. Seu coração batia forte. Ana, ele disse suavemente, a voz estável, mas cheia de emoção. Eu não quero ser apenas o cara com quem você casou em um momento de embriaguez. Ele respirou fundo, os olhos nunca deixando os dela. Quero ser o homem que você escolhe, o homem que está ao seu lado não por acaso, mas porque você quer que eu esteja lá. Ana sentiu lágrimas surgirem em seus olhos. Lucas pegou sua mão na dele, seu polegar acariciando delicadamente sua pele. Esqueça o dinheiro, ele murmurou. Esqueça o nome. Sou apenas Lucas. Ana assentiu, a voz se quebrando. Sim, ela sussurrou. O rosto de Lucas se iluminou e, em um movimento rápido, ele deslizou o anel no dedo dela antes de puxá-la para seus braços. E assim, ela não estava mais perdida. Ela havia encontrado seu lar. O grande salão da Fundação Mendes estava inundado com luz dourada quente, o som de música suave mesclando-se com o murmúrio de conversas. Convidados circulavam elegantemente pelo salão, erguendo taças de champanhe em celebração. Mas este não era apenas mais um evento da alta sociedade. Era o sonho de Ana e Lucas transformado em realidade. A fundação deles, dedicada a ajudar
Mulheres que foram abandonadas, maltratadas ou deixadas para reconstruir suas vidas sozinhas, estava prosperando. Porque Ana sabia como era perder tudo, e agora ela tinha a chance de retribuir, de oferecer esperança a outros que um dia estiveram onde ela esteve. Lucas estava ao lado dela, a mão pousada levemente nas costas dela, sua presença a ancorando, enquanto ela sorria para os convidados. Nunca tinha imaginado que sua vida se tornaria assim, não apenas rica, mas significativa. Então, enquanto cumprimentavam os participantes, uma voz familiar fez Ana congelar. Bem, que surpresa! Ela se virou e lá estavam eles, Pedro e Carla. Só que agora eram diferentes. Sumira a arrogância de Pedro, sua confiança. Seu outrora impecável terno sob medida agora parecia ligeiramente desgastado, o habitual sorriso, presunçoso em seu rosto substituído por amargura. E Carla, que outrora se enchia de luxo, estava ao seu lado com uma expressão incerta, como se o chão sob seus pés não fosse mais estável. Ana ergueu uma sobrancelha. Pedro, forçou um sorriso, mas havia algo desesperado em seus olhos. Você certamente subiu na vida. Carla bufou. Aproveite enquanto pode. Ana não reagiu. Apenas inclinou a cabeça. Ouvi falar sobre a empresa do pai da Carla. Que azar. Lucas, que permaneceu em silêncio, agora finalmente falou. Sua voz calma, mas firme. Negócios são imprevisíveis. Um movimento errado. E tudo desmorona. A mandíbula de Carla se contraiu e o rosto de Pedro escureceu. Eles haviam desprezado Ana. Agora eram eles que lutavam para se manter. Ana apertou a mão de Lucas e sorriu. Sabe, acho que devia realmente lhe agradecer, Pedro. Ele franziu a testa. Por quê? Por me deixar naquela noite, ela disse a voz firme e confiante. Porque se não tivesse feito isso, eu não teria encontrado a melhor decisão da minha vida. Ela se virou para Lucas, seu coração cheio. Ele. Pedro não disse nada. Carla resmungou e o puxou para longe, desaparecendo na multidão. Ana soltou uma pequena risada, balançando a cabeça. Justiça poética, não acha? Lucas sorriu. Prefiro chamar de karma. O sol lançava raios dourados sobre o resort de praia privativo, ondas suavemente lambendo a costa. Ana estava sentada sob um grande guarda-sol, assistindo enquanto duas pequenas figuras, um menino, uma menina, corriam em direção à água, rindo enquanto Lucas os perseguia. Seus gêmeos, Léo e Lívia. O coração de Ana se enchia. Agora ela tinha uma família, um propósito, um amor que tinha desafiado todas as adversidades. Lucas voltou correndo para ela, seus filhos rindo enquanto se agarravam às suas pernas. Ele se curvou, pressionando um beijo suave em sua testa. Feliz? Ele murmurou. Ana sorriu, alcançando a mão dele. Mais do que jamais pensei ser possível. Olhou para sua família, para a vida que tinham construído e sussurrou. Você foi a melhor decisão que já tomei. E assim, a jornada de Ana prova que às vezes, os maiores desgostos da vida nos levam às nossas bênçãos mais inesperadas. Ela perdeu tudo, sua riqueza, seu status, até mesmo sua família. Mas naquela perda, encontrou o verdadeiro amor, encontrou a si mesma e construiu uma vida mais significativa do que jamais imaginou. Lucas nunca precisou de sua fortuna para ganhar o coração dela. Ele só precisava ser ele mesmo. Juntos, transformaram dor em propósito, criando um legado de bondade que ajudaria inúmeras outras pessoas. E no final, isso foi a maior riqueza de todas.